falar sobre o cenário atual do mercado de maconha medicinal no Brasil. O evento vai contar com a presença de empresários nacionais e estrangeiros, o ministro Rogério Schieck, do Superior Tribunal de Justiça, e o cantor Marcelo D2. Veja só. A produção da Jovem Pan conversou com o Dr. Vanderlei Cerqueira, neurocirurgião do Hospital Albert Einstein, sobre algumas doenças que a cannabis medicinal ajuda a tratar. Vamos ouvir. Hoje não é difícil encontrar canabidiol nas farmácias do Brasil. O único grande problema é o acesso pelo preço. O preço não é barato. Mas a partir da data de 1980, 1990, o professor Rafael Mechula, em Israel, descobriu um sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide foi uma grande revolução para o nosso organismo, onde a gente tem um equilíbrio e aonde foi descoberto que tem uma indicação, tratamento clínico para várias doenças que não são comuns no dia a dia. Principalmente uma epilepsia de difícil controle, um transtorno do espectro autista, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, na esclerose múltipla, nos pacientes que têm anorexia, ou seja, perda do apetite durante a quimioterapia, distúrbios do sono, ansiedade, doenças até mesmo autoimune, dor, principalmente pacientes de dores crônicas, até mesmo os quadros de demência e doença de Parkinson. Para explicar melhor sobre esse uso da cannabis medicinal, a gente recebe a doutora Patrícia Montanher. Ela é neurocirurgiã e uma das principais pesquisadoras da área. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Estamos sem áudio, consegue consertar aí o áudio da Patrícia? Boa tarde a todos. Opa, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada aí pela oportunidade de a gente estar discutindo um tema aí de tanta importância aí para a nossa população. É verdade. Patrícia, ontem uma mulher conseguiu no Rio de Janeiro, primeira vez na história, que plantar em casa. Foi permitido a ela entrou na justiça para consumo próprio, ela tem problemas também de saúde e está usando esse medicamento. O fato é, a gente brinca muito com o assunto, né, da maconha, que sempre virou tema de piada e era motivo recreativo para muita gente, mas o fato é, está se provado, né, cientificamente, para algumas doenças, ajuda demais, né? Exato. Então, a primeira coisa que é de muitíssima importância é a gente esclarecer os diferentes usos dessa planta. Então, tem o uso recreativo, o uso adulto, que é o que a maioria das pessoas acaba se referindo, o uso medicinal e o uso industrial. O que a gente vai falar aqui é do uso medicinal, que é bastante distinto do uso recreacional. O uso recreacional pela via fumo, né, de um conteúdo desconhecido, que não é supervisionado, orientado por um profissional médico. E o uso medicinal, a gente está falando de um produto que foi laboratorialmente testado para via de administração oral e que tem um acompanhamento médico, uma estratégia prescritiva envolvida e que está embasado em estudos científicos. É muito importante ficar clara essa diferenciação para que as pessoas entendam que o uso medicinal é distinto do uso recreacional e que está direcionado a ajudar pessoas portadoras de transtornos graves, refratários e incapacitantes. Nossa, muito importante isso que você falou, Patrícia. Realmente, né? Quem usa isso como forma de fumo, né? Não sabe o que vem, já encontraram estrume no meio da maconha, é uma coisa ilegal. Realmente, eu nunca tinha pensado nisso, no padrão de qualidade, na quantidade que é ministrada. Alguém tem alguma pergunta para ela? Senão eu vou continuar. Fala. Patrícia, aqui é o Alessandro, prazer em ter você aqui. A minha pergunta é muito simples. Quem usa o canabidiol fica muito louco? E então, explica isso para a gente poder, para as pessoas de casa entender a diferença. É importante entender que a planta da cannabis tem mais de 500 elementos químicos. O canabidiol é apenas um desses elementos. E o tetrahidrocannabinol, o THC, que é o elemento químico mais psicoativo da planta, é o que potencialmente causa esses sintomas eufóricos, né, que comumente são associados ao uso recreacional. O canabidiol, ele é psicoativo, mas ele não é potencialmente psicotóxico, ou seja, ele não causa esse barato que as pessoas associam com o uso do THC, do tetrahidrocannabinol. Quando a gente prescreve produto à base de cannabis para fins medicinais, de novo, a gente está falando de um produto laboratoriamente testado, que a gente tem segurança da concentração desse produto, da segurança desse produto e tem uma estratégia terapêutica de dosagem de posologia.
e efeitos colaterais são minimizados, amenizados quando a gente está nesse contexto medicinal. Nossa, como você fala bem, Patrícia. Você viu que na verdade, o que eu fiz foi uma pergunta retórica. Eu já conhecia, eu já sabia a resposta, porque eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de maconha nos Estados Unidos. E a gente sempre conversa sobre isso, porque, por exemplo, ele trabalha numa empresa, ou seja, ele é a favor da legalização e eu sou contra. Mas, Patrícia, você não acha que o fato de você ter as pessoas que querem a legalização para o uso de recreação e tal, isso não acaba atrapalhando? Porque, para mim, a prioridade deveria ser quem tem as doenças que o canabidiol ajuda. Então, eu acho que deveria ser separado as coisas. Então, por exemplo, vamos resolver primeiro o problema de quem tem doenças que a maconha vai ajudar. Porque a gente, que nem ela falou, são 500 e tantas substâncias, mas a gente resume tudo a maconha e dá a impressão que a mãe do menino que tem epilepsia, ela vai comprar na biqueira a maconha. Quando não é assim, explicando direito, tem que separar as coisas. Eu queria saber a sua opinião, Patrícia, se às vezes as pessoas que querem o uso para recreação não acabam, mesmo que sem querer, atrapalhando. Posso só emendar uma pergunta? Que excelente sua pergunta, Negão. Muito boa. Complementando talvez aquela tua primeira, só um segundinho. Será que essa pessoa que tem Parkinson, que faz uso da cannabis, do THC, né? Não, THC é o alucinógeno, a cannabis é o do remédio. A substância, né? Que deixa... Será que ela, de repente, sei lá, não deixa de ter Parkinson porque ela tá lá doidona, né? A senhora falou que não é por causa disso, mas o quanto a gente confia nisso, assim? E não existem outras substâncias que poderiam substituir também o que a cannabis faz hoje? Então, os produtos à base de cannabis estão indicados nas situações clínicas de refratariedade, quando a gente já tentou outras estratégias terapêuticas, outros medicamentos convencionalmente utilizados para essas patologias e assim não temos resultados satisfatórios. Então é nesse contexto. O tratamento principal do Parkinson continua sendo o Prolopa e os adjuvantes do Prolopa, mas tem um percentual significativo de pessoas com Parkinson que não alcançam resultados satisfatórios com essa terapêutica habitual e os derivados da cannabis podem ser adjuvantes, complementos nessas situações de refratariedade. Outro exemplo, a epilepsia, cerca de um terço dos pacientes com epilepsia são refratários a 2 a 3 drogas anticonvulsivantes em uso otimizado. Então a gente está falando desse cenário de refratariedade, de pacientes que têm doenças graves e de difícil tratamento. Tá, e a do Alessandro Negão, que é excelente a pergunta dele, né? Quando você vai liberar a cannabis, que até eu tinha esse preconceito, né? Algumas pessoas acabam querendo ir na onda, surfar na onda e querem liberar a maconha, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma é medicinal e a outra é recreativa, né? Perfeito. É de fundamental importância a gente separar essas pautas da cannabis e colocar em primeiro lugar o paciente. Exato. A pessoa portadora de doença grave, refratária, incapacitante, colocar em frente essas famílias. Porque a pauta recreacional costuma simplesmente engolir a pauta medicinal. A gente tem um exemplo disso claro, o que aconteceu nos Estados Unidos, onde em vários estados norte-americanos foi legalizado em conjunto o uso medicinal e recreacional da planta. E os pacientes lá são desassistidos. Eles não têm acesso a produtos à base de cannabis realmente qualificados, que são fiscalizados. Eles vão em dispensários de cannabis, de produtos de cannabis, e são atendidos por budtenders, por pessoas que estão acostumadas a orientar o uso recreativo da planta. Como uma senhora com Parkinson, como foi citado aqui agora, ou uma mãe que tem uma criança com epilepsia, vai ser atendido por um budtender. Vai saber o que utilizar dentro de um dispensário de cannabis. Então, tem uma questão também econômica relacionada a isso de forma importante. O mercado, o valuation do mercado recreacional é muitas vezes maior do mercado medicinal e a gente sabe que as coisas acabam se misturando e o paciente acaba ficando em último lugar. Patrícia, então, a gente tem aqui uma arte para mostrar isso. Antes eu queria fazer só uma coisa engraçada, mas vocês não podem falar, senão vai começar a briga, né? Ou seja, quem quer que libere a maconha vota no Lula, quem não quer vota no Bolsonaro. A outra Mike Tyson criou uma plantação de maconha nos Estados Unidos e está faturando muito dinheiro. Agora vamos para a arte. Dados referentes ao pedido do medicamento para o governo brasileiro. Vamos ver como é que tá aí na tela. Em 2021, foram quase 40 mil pedidos de acesso a cannabis feitos ao governo brasileiro. Em 2017, foram um pouco mais de 2 mil pedidos. Olha só, não para de crescer, né? Eu queria perguntar para a Patrícia, a última pergunta, e eu te agradeço para a gente continuar o programa. Tem pessoas que estão usando isso para a parte psicológica e psiquiátrica?
Estão pedindo para os seus psiquiatras receitarem? Muitos pacientes. E aí é preciso muito cuidado, né? Não é todo paciente portador de transtorno psiquiátrico que tem indicação de realmente tentar essa ferramenta terapêutica. Por isso é tão importante a gente divulgar com informações técnicas qualificadas sobre sistema endocannabinoide, sobre potencial terapêutico desses elementos em situações de risco, que são os pacientes psiquiátricos. No geral, pacientes portadores de transtornos de ansiedade podem se beneficiar bastante do potencial ansiolítico do CBD, mas temos pacientes que têm um risco maior de terem sintomas psicóticos, e esses pacientes devem evitar por completo o THC, que é o elemento mais psicotóxico dessa planta. Perfeito. Então, de novo, não podemos banalizar, né, o uso terapêutico dessa planta, e é preciso conhecimento técnico qualificado dentro da comunidade médica para que a gente, de fato, ofereça um tratamento à base de cannabis seguro e eficaz para esses pacientes. Olha, Patrícia Montanher, muito obrigada, eu te agradeço. Eu confesso que eu nunca ouvi alguém falar tão bem e tão claramente sobre o assunto, né? Sensacional. Sensacional. Aliás, aí, gente, quem quiser falar sobre o assunto... De forma imparcial... Patrícia Montanher, perfeito, muito obrigada. Vamos para o próximo assunto. Você quer só amarrar, Fê, antes da gente chamar o próximo? Não, eu acho perfeito. Foi perfeita a intervenção da Patrícia, perfeita as indagações do nosso Negão, né? Perfeito. A única questão que o debate sempre acaba indo para isso, quando a gente fala do uso medicinal, é da brecha que isso abre em relação à liberação total da maconha e outras drogas, né? Eu acho assim, tirando o mérito assim, da discussão, que eu acho que tem que ser muito mais profunda, da legalização da maconha, né, que não é o tema aqui, não é? É importante que o governo brasileiro, que a Anvisa, comece a discutir esse assunto de forma técnica e profissional, né? Separando a questão recreativa da questão medicinal, não é? Mas isso tem sido feito, né? Contando que aumentou. Tem sido feito. Muito devagar, mas tem sido feito. Eu acho que a explicação é muito simples, mano. É uma bendita de uma planta que, como a própria doutora falou, tem várias composições químicas. Você tira uma composição química que pode ajudar um paciente que está com epilepsia. Eu falo epilepsia porque, assim, cara, o dia que você estiver do lado de alguém com epilepsia, o barato é louco, entendeu? É horrível. É horrível. Então, tipo... Tem que parar com essa coisa de, mas vamos aproveitar e vamos tentar legalizar o resto, porque aí já é outro debate. Aí uma coisa é você que está a fim de ficar louco e outra coisa é uma mãe desesperada com um filho tendo ataque, entendeu? Então eu acho que tem que saber separar as coisas. Você é incrível, Negão. Você sempre arrasa. Mas o problema abraçando a direita e a esquerda, hein? é a esquerda, mais uma vez, instrumentalizando uma pauta, né? Então você vê hoje só parlamentares do PSOL, do PT, da esquerda, defendendo a cannabis para uso medicinal, porque a gente sabe onde eles querem chegar no final, né? Eles querem a liberação total. Então são pautas, essa é uma pauta que só a esquerda está falando, né? Porque a gente sabe onde eles querem chegar. A folha de coca também era usada antigamente como remédio, né? Até a Coca-Cola foi... A Pedro é interessante, ela pega uma pauta que estava tendo... mas consonância e ela consegue politizar a pauta também, né? Mas o programa é sobre o quê? Mas aí... Fofoca? A gente pode falar também da Bruna Marquezine. O que eu acho é o seguinte... Se bem que ela também, né? Ela virou política também, até a Marquezine. Ai, meu Deus do céu. Eu amo você. A gente tem que discutir essa questão de forma séria, como o Negão bem disse, né? Eu acho que o governo brasileiro e a Anvisa, que é uma autarquia independente, né, e autônoma, está muito devagar nas discussões... Mas você também só critica, né, o governo. Você só critica. Você nunca elogiou nada do governo. Nunca. Não, mas aqui o deputado de direita, ele tem medo. 4 anos, tem nada pra elogiar. O medo do deputado de direita é o seguinte... É que abre a porteira. Não, o medo dele... Não, não é nem isso. O medo dele é ser associado. Porque o certo da discussão era o seguinte, vamos supor, eu sou o deputado de direita, e aí eu falo assim, gente, eu tô do lado das mães que têm filhos com epilepsia. Eu tô citando só epilepsia porque é o único que eu tô lembrando. Aí, de repente, tá o Felipe e fala assim, mas vamos aproveitar e vamos falar do pessoal que tem, entendeu? E o certo era a gente conversar e não o Felipe falar já e eu, mudou como deputado de direita, ter medo. Tá parecendo jardim de infância, né? Existem pautas que são caras à direita e pautas que são caras à esquerda. A esquerda, por exemplo, não consegue... A esquerda, por exemplo, tem medo de discutir segurança pública, por exemplo. É uma pauta que a esquerda escorrega, né? E a direita escorrega nesses assuntos que são importantes. Não escorrega, também. A direita é convicta, a direita sabe que
Não, maconheiro é ruim para a sociedade. Não, mas nesse ponto escorrega. Essa é outra discussão. Maconheiro é uma coisa. Uma criança que está com epilepsia se tremendo do seu lado ali por causa da falta de um canabidiol e uma mãe ter que ir para a Bolívia aprender a plantar e transformar a planta num xarope, aí é outra coisa. Tem que saber a diferença. Entendeu? Mas o deputado de direita, ele morre de medo de entrar nessa pauta e ser exposto como, olha ali, ó, o Marcelo D2 da direita. Por isso que a Patrícia foi tão importante e relevante pra gente. Aliás, meus amigos de direita, se quiserem conversar com ela, é uma pessoa importante. Achei muito interessante a explicação que ela deu. A separação, né? A separação das substâncias que... uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Igual se a gente colocar cada coisa num potinho, você vê que a gente consegue, pelo menos, agregar. Exato. Para tirar a substância, você vai ter que plantar maconha, você vai ter que ter plantações de as farmácias, como ela falou, é outro processo. Tem uma fiscalização. Eu duvido que eles vão jogar fora depois, mas isso não é problema mesmo. É assim, nessa pauta você tinha que falar também de álcool, enfim, de outras coisas que ninguém fala. A folha da coca, por exemplo, antigamente era usada de forma medicinal, tinha xarope de coca, a Coca-Cola foi criada com coca, e aí só em 1920 foi tirado porque perceberam que os malefícios eram muito maiores do que os benefícios.